Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o encerramento de ciclos e o começo de novos ciclos. Bem, eu tô trazendo essa quantidade de vídeos sobre autoconhecimento, entendimento, porque eu percebi que às vezes a gente foca muito no espiritual e a gente esquece que é importante também a gente se entender. Provavelmente, se você está nesse caminho de espiritualidade, você está nesse caminho de redescobrir, né, o seu lugar no mundo, você provavelmente vai ser direcionado para sempre olhar para dentro. E esses são conteúdos que eu trago que eu tive que passar e ainda estou passando por esses processos de me entender, de saber até onde eu devo ir, quais são os meus limites, saber o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida. E eu acho, assim, na minha humilde opinião, que esse processo de se conhecer, saber para onde vai, é pro resto da vida. Porque já aconteceu inúmeras vezes de eu ver casos de pessoas que começaram de um jeito, trabalhando numa área ou num relacionamento e depois tudo muda do nada, meio que quase como se fosse do nada, mas nunca é do nada, né? Então, é sobre essa coisa de encerrar ciclo, de começar ciclo, porque tem momentos em que a gente simplesmente não quer encerrar certas amizades, certos relacionamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos. Às vezes ciclos internos mesmo de forma de lidar com a vida, padrões viciosos, pensamentos viciosos. Por que a gente tem essa dificuldade? Lembrando que aqui é o que eu já passei, o que eu já vi pessoas próximas passando, e talvez te ajude aí de alguma forma, né? Bem, eu percebo uma certa resistência na mudança, né? No meu caso, não sei se com você também acontece a mesma coisa, mas é uma resistência de mudar, é uma resistência de ir atrás das coisas, de fazer diferente. É uma resistência de será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? É realmente uma dificuldade de ver o novo. Me lembra muito, esse vídeo me lembra muito a carta do louco do tarô, porque fala sobre isso, sobre você ir mesmo que você não veja o chão. Porque quando você encerra um ciclo, por exemplo, você vai sair da cidade onde você mora e você vai para um outro estado, outro país. A verdade é que você não sabe o que te espera lá, né? Apesar de você se programar, se organizar, você tá indo meio que às cegas. Você vai descobrir conforme for lá vivendo. E tem pessoas que não fazem essa movimentação de ir para o novo, de encerrar o que é o velho e ir para a novidade, ir para o novo caminho, para a nova possibilidade. E isso também gira muito em torno do medo, o medo de crescer, o medo de ter que lidar com certas adversidades. Até mesmo porque a gente, né, o nosso cérebro, ele é muito acostumado com o estado do conforto, mesmo que seja desconfortável. Então, a necessidade ou a necessidade e a falta de coragem para encerrar certos ciclos, às vezes um relacionamento tóxico, às vezes uma amizade tóxica, às vezes a forma como você lida com você mesmo, que é, de certa forma, tóxico também. Então, quando a gente percebe que tem algo a ser mudado, e a gente percebe, todo mundo percebe, mas nem todo mundo tem a coragem de fazer, nem todo mundo tem, eu brinco, os culhões para fazer essa movimentação. Por quê? Porque é difícil. Você parar de fazer algo que não te faz bem, mas você está acostumado a fazer aquilo, é difícil você mudar esse padrão. É difícil você mudar esse pensamento. É difícil você fazer diferente. É mais fácil você fazer o mesmo, o de sempre, o que sempre está acontecendo, o que você sempre faz, a forma como você sempre lida. Por exemplo,
tem uma situação em que você precisa manter a cabeça fria, mas você é uma pessoa extremamente explosiva. Como é que você vai conseguir lidar com isso? Conseguir lidar com essa situação de uma forma diferente? Vai ser extremamente desconfortável. Provavelmente você vai ter que olhar muito para dentro, contar de 1 até 10, para você conseguir mudar esse padrão seu. Agora, se você é uma pessoa extremamente introvertida e por algum motivo você precisa conversar com o público, precisa conversar, fazer reuniões no trabalho, você vai precisar lidar com isso e é desconfortável. Tem pessoas que, por serem extremamente introvertidas, elas já escolhem trabalhos em que ela não vai precisar ter interação social. E isso, gente, é um nível que tem certas movimentações que são desconfortáveis pra gente. Aqui são exemplos meio que bobos, né, entre aspas, só que isso acontece muito, e isso acontece em escalas completamente diferentes, em níveis completamente diferentes. E se a gente não perceber que estamos fazendo essa movimentação de não quero sair da minha toca, não quero sair da minha concha, não quero sair do meu confortável, aonde eu sempre conheci, você pode estar perdendo muita coisa. Você pode estar perdendo, e provavelmente você vai estar perdendo, não só o mundo, mas uma versão sua mesmo, uma versão nova e mais inteligente e com mais experiência e que sabe lidar melhor com as situações. Querendo ou não, a gente só cresce no desconforto. Querendo ou não, a gente só entende, só evolui no desconforto. Dificilmente a gente vai aprender uma situação, a gente vai evoluir, a gente vai ter essa experiência de uma situação que é extremamente tranquila, em que não foi preciso você ter um gasto energético, né? No sentido de ter que parar, pensar, reorganizar a rota, pensar com calma, com clareza, às vezes dar um tempo sobre aquela situação. Eu gosto de brincar, meditar, né, sobre uma escolha que você tem que fazer. Se você não faz essa movimentação de, tá, eu preciso fazer isso daqui, ou tá, eu preciso parar de fazer isso daqui, eu preciso mudar a forma como eu tô lidando com a vida, porque claramente não me está indo do jeito que eu quero, o financeiro não tá indo bem, o psicológico não tá indo bem, o amoroso não tá indo bem, as minhas relações familiares não estão indo bem. O que tá acontecendo? O que eu preciso encerrar? Às vezes é a forma que você não coloca limites. Porque pensa bem aqui, né? Pensa aqui comigo. As pessoas, elas vão até onde você diz chega. Infelizmente é assim. Dificilmente a gente vai conhecer alguém que respeita o limite do outro. Então, às vezes, você vai... Na verdade, respeita o limite do outro, não. Que não entende essa coisa do limite, sabe? Não é uma pessoa também que tem limites, que impõe limites. Normalmente, uma pessoa que impõe limites para com os outros, às vezes acontece com mais frequência dela entender o limite do outro, mesmo que o outro não entenda. Não sei, acho que ficou um pouco confusa essa parte. Mas vamos lá, vou destrinchar e explicar isso para vocês, né? O que tá na minha cabecinha. Quando você põe limites, ou seja, fulano, ciclano, pai, mãe, tio, avô, papagaio, é até que é onde eu vou. Depois daqui você vai estar me desrespeitando. Depois daqui eu vou virar as costas e vou embora. Se você passar disso daqui, eu vou te dar um gelo. E aí, se você não faz essa movimentação, que querendo ou não é quebrar um ciclo de permissividade, né, sobre a sua própria vida, do outro em relação à sua própria vida, você às vezes continua por medo, porque o que o outro vai achar, o que os outros vão pensar. Será que vão achar que eu tô sendo muito megera? Será que vão achar que eu tô sendo muito grosseiro, grosseira? Só que entenda que se você não botar o seu limite, como é que as pessoas vão respeitar? Como é que as pessoas elas vão falar, tá bom, tudo bem,
Eu entendo que esse é seu limite, então eu vou dar aqui 3, 4 passos para trás, porque infelizmente, galera, as pessoas elas só entendem as coisas realmente quando a gente fala, quando a gente se impõe. E isso também é para carreira. Cara, isso é para tudo. Se você não tem coragem de encerrar um ciclo, se você não tem coragem de botar banca, podemos assim dizer, se você não tem coragem de encarar a vida do jeito que você quer, se você não tem coragem de fazer coisas novas, para onde você acha que a sua vida vai? Se você tem medo de viver, para onde você acha que você vai? Você não vai muito longe. Porque quando você tem medo de viver, quando você tem medo de fazer coisas novas, quando você tem medo de se afastar de coisas antigas que você já sabe que não lhe cabe mais, o que você acha que vai chegar para você? Será que vai chegar realmente novo, sendo que sempre quando chega uma oportunidade nova, você fica, não, mas espera aí, eu acho que eu não estou pronto o suficiente, eu acho que eu não sou capaz o suficiente, eu acho que eu não consigo, eu acho que, eu acho. Vai viver, vai fazer o que você precisa fazer, vai terminar ciclos de padrões, ciclos de relacionamentos, ciclos de amizades que você já sabe que deveria ter acabado há muito tempo. E você só está postergando algo que, na verdade, sabe, é literalmente isso, você está postergando algo que já deveria ter sido feito. Então, eu entendo que encerrar ciclos é desconfortável. Mas você só vai conseguir criar novos ciclos se você der espaço para o antigo. Quer dizer, você só vai conseguir novos ciclos se você conseguir encerrar o ciclo antigo. Me embabaquei um pouco. Mas entende que se você não fizer essa movimentação, isso é para com tudo, é para o resto da sua vida, você vai estar perdendo muita coisa que você realmente quer. Porque às vezes você está mantendo algo na sua vida ou algo dentro de você que nem lhe cabe mais. Às vezes você se veste de um jeito que você não queria, você bebe coisas que você não queria, você está num local, numa situação, num trabalho, enfim, que você não queria estar. Mas você continua por medo, você continua para manter status, você continua pelo ego, você continua pelo que os outros vão pensar. Que se dane os outros, sabe? A verdade é que o outro nunca vai estar vivendo a sua vida. Todo mundo tem mão para botar o bedelho na vida do outro. Todo mundo tem nariz empinado, todo mundo tem coragem. Mas será que as pessoas vão ter coragem de vir e fazer por você? Ninguém faz por você, ninguém faz nada por ninguém. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido vai ficar a sua vida. E não é fácil, você pode fazer quantos encerramentos de ciclos você conseguir, que forem necessários, ou começos de ciclos. Sempre vai ser difícil, porque é novo. Tudo que é novo, tudo que é diferente, causa um certo medo, causa um certo frio na barriga. Mas se você não fizer isso, você vai continuar tendo a mesma vida que você não quer. E você sabe que você não quer. Você pode falar para todo mundo, eu tô acostumada, é essa vida que eu quero, mas na verdade você não quer isso. Quem quer ficar estagnado? Toda vez que você perceber que você está estagnado em alguma situação, presta atenção no que você está precisando deixar morrer. O que a gente tem que aprender mais é entender que a gente tem várias mortes em vida e renascimentos. É morte de padrão, é morte de pensamento, é morte de postura perante as situações. E a gente precisa renascer. Se você não renasce, você fica para trás. E aí não tem como ser algo muito diferente da vida medíocre. E veja bem, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de status, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de viagem. Eu estou falando de você mesmo. De você olhar para um espelho e falar, cara, finalmente eu estou vivendo a vida que eu quero, finalmente eu estou sendo a pessoa que eu mereço para mim mesma. Isso não é ótimo, você estar numa situação assim? Isso não é ótimo, você ter coragem de criar coisas novas, viver coisas novas, impor seus limites,
tem inteligência emocional para lidar com os outros que não têm? Você se cuidar, você se amar, procurar autoconhecimento, procurar estudar, procurar praticar as coisas. E não ficar só no desejando, no querendo, poxa, seria tão bom se a vida fosse assim. Cara, vai atrás. Ah, mas é difícil. É mesmo, é difícil pra caramba. É difícil para todo mundo. Em níveis diferentes, em fases diferentes, mas é difícil para todo mundo. Não existe ficar rico da noite para o dia. Não existe ter conhecimento da noite para o dia. Ninguém termina uma faculdade de medicina em 1 ano. Isso não existe. Tudo leva-se tempo. Mas quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você entender certas situações, quanto mais você quiser ir para frente, mais a sua vida vai andar. Acontece muito da vida da pessoa estar estagnada por culpa dela mesma. Nossa, Natália, mas a minha vida é difícil e tal. Eu sei, mas às vezes você está estagnado por sua culpa. Porque você tem medo de crescer, você tem medo de ser alguém grande. E você sabe que se você sair de onde você está, você vai crescer. E aí o seu coleguinha, a sua amizadezinha, aquela outra pessoa lá, vai ficar para trás. E você não quer viver algo novo. Você não quer que os outros fiquem para trás, só que entenda, nem todo mundo vai estar no caminho junto com você, isso não existe. Só vai caminhar do seu lado quem quiser crescer também. Quem não quiser crescer, azar da pessoa. A pessoa vai ter que lidar com certas questões. E ela vai ter que ter os certos crescimentos e entendimentos. Mas você precisa fazer por você. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, viva a sua vida perante os seus olhos. Não tenha medo de encerrar coisas que já não lhe cabem mais. Não tenha medo de começar coisas que são grandiosas, incríveis e maravilhosas, às vezes até maior que você. Porque às vezes é o jeito que você se vê no momento, né? Você se vê pequeno. A sua vida, ela vai ir até onde você quer que ela chegue. E aqui eu não tô falando, a fome do isso, a fome do aquilo, é o tédio o querer e o tédio de possuir. Não é isso, é sempre um equilíbrio. Mas como você quer ter uma certa vida, como você quer ser uma certa pessoa, se você não quer mais? Se você fica parado no tempo dizendo que o que você tem já tá bom o suficiente. Novamente, eu estou falando de forma equilibrada, por favor, me entendam aqui. Mas precisa, gente. As coisas precisam morrer. Situações precisam ser deixadas para trás. Coisas novas precisam chegar na sua vida, no seu campo, na sua mente. Coisas, pessoas, situações. Como é que algo novo vai chegar se você não tem espaço? Tá bom? Fica aí de reflexão. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!